Neste vídeo vamos analisar uma curva exponencial e para isso vamos usar a resposta atual do circuito RC. Então nós temos aqui um circuito RC, onde nós temos uma tensão de passo descendo aqui de V0 até 0. Neste circuito nós temos uma tensão inicial no capacitor, V do capacitor de T é igual a V0 e elevado a menos T sobre RC, como a gente já viu. E eu quero olhar para as propriedades dessa equação aqui, certo? Nós vamos analisar o que acontece nesta curva aqui. E tem duas coisas muito importantes para a gente analisar nesse circuito. Tá? Primeira coisa, para chegar nessas duas coisas, é o seguinte. Este ponto aqui, quando o tempo é zero, essa inclinação, essa curva, ela começa com uma inclinação. E essa inclinação é a derivada da curva. Então, eu vou analisar isso daí. Eu vou fazer o seguinte. V de t é V0 e elevado a menos t sobre RC. Certo? Então, como a inclinação é a derivada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a derivada neste ponto para ver o que vai dar. Então, vai ficar assim. A derivada de V de t dt é a derivada em função do tempo de VO e elevado a menos t sobre RC. Certo? E o que vai dar isso? Isso daqui vai ser igual a VO menos 1 sobre RC e elevado a menos t sobre RC. Essa equação representa a inclinação da curva. E eu quero descobrir um valor disso aqui. Então, eu vou usar o valor zero. Por quê? Porque a inclinação está exatamente neste ponto, que é o tempo zero. Então, se eu fizer que o tempo é igual a zero, a derivada no tempo para zero vai ficar VO menos 1 sobre RC e o E elevado a zero é 1. Fica isso. Esta equação representa a inclinação. Como assim a inclinação? Representa uma reta exatamente no ponto aqui, ponto do que o tempo é zero. Então, aqui, essa reta, ela vai ter uma inclinação. E ela vai fazer isso. Ó. Essa é a inclinação dela. Então, ela vai bater aqui. Ó. Certo? E nós temos duas coisas para analisar aqui, muito importante desse gráfico. A primeira é o seguinte, este ponto. Certo? Só que para eu analisar esse ponto, eu preciso saber a equação da reta. Certo? Então, vamos analisar uma equação de reta. Como é que fica uma equação de reta? A equação de reta, a gente sabe que o y é igual a mx mais b. Transportando essa equação para a nossa realidade, deixa eu subir o gráfico só um pouquinho, para a gente continuar. Aí. Eu vou ter o seguinte, meu y é o v. Então, meu y é o v. Então, vai ficar v é igual à inclinação, que eu tenho que é menos V0 sobre RC, que multiplica o x, que neste caso o meu x é tempo, né? Pelo gráfico, mais o b. O meu b é esse ponto aqui, ó. É onde a reta corta o eixo y, que é volt, né? Então, o meu b vale VO. Então, eu vou fazer o seguinte, como é que eu quero que essa reta chegue a esse ponto aqui? Neste ponto aqui, o volt é zero. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui para V igual a zero, nós vamos ter que 0 é igual menos V0t sobre RC mais V0. Se eu dividir todo mundo por V0, eu tenho que 0 é igual menos t sobre RC mais 1. Daqui vai sair que o t vale RC. O tempo aqui vale RC. E a gente já viu que RC é medido em segundo. Então, a reta ela desce numa inclinação e ela acabaria em RC. Né? Devido ao efeito da exponencial, ela não vai acabar em RC, ela leva mais. Então, esse ponto é muito importante. Note, uma coisa muito importante para se observar é que esse RC não depende de V0.
Então, independente da altura que esse gráfico começou, ele não depende de V0. Ele depende apenas de R e C. Pode ser 1 volt, pode ser 1,4, pode ser 0,6, ele vai bater em RC. Tá? Outro ponto muito importante para a gente analisar neste gráfico é o seguinte. Tá? Este ponto RC, quando o tempo for RC, quanto que vale o volt? Você vai ter que fazer isso aqui. Ó. Você vai ter que subir o gráfico aqui. E este ponto aqui, nós vamos descobrir quanto que ele vale, quando o tempo for RC. Então, para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Para T igual a RC, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que V é igual a V0 E elevado a menos T sobre RC. Então, V vai ficar V0 vezes E elevado a menos RC sobre RC. V é igual a V0 E elevado a menos 1. Bom, a gente sabe que o E vale 2,7. 1 sobre E é o nosso E a menos 1, que vale 0,37, ou seja, 37%. Isso quer dizer que neste ponto, neste tempo, vou até apagar um pouquinho do gráfico aqui para caber, neste tempo de RC, eu terei 0,37 vezes o V0, ou seja, 37% do V0. Independente do valor de V0, eu terei este valor, 37% dele. Pode ser 1, pode ser 1,4, pode ser 0,6. O tempo, esse volt aqui, depois do tempo RC, é 37% desse valor inicial. Certo? Então, essas duas coisas, o RC e esse 37% de V0, são duas vantagens, dois valores que vai ajudar muito a gente a fazer um gráfico. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como usar essas ideias para fazer rapidamente o esboço de uma exponencial.